Lu é o assassino mais brabo que já pisou na Terra, criado desde o berço por uma organização sinistra para ser uma máquina de matar. Ensinaram-no a ser frio, calculista, sem um pingo de sentimento por ninguém, absolutamente ninguém. Numa de suas missões, ele se esconde com uma jovem bem bonita que parece ser sua subordinada. Estão num penhasco, de olho numa estrada onde uns mafiosos estão fazendo seus negócios. Ele mira com seu rifle sniper gigante e começa a atirar, um por um, sem dó nem piedade. A garota atua como observadora, indicando a posição dos alvos na estrada, enquanto ele continua atirando um a um, sem errar um tiro sequer. A máfia inteira entra em pânico, tentando se esconder desesperadamente atrás dos carros. A garota informa a posição, e ele no chute atira através do carro para matar o sujeito. Lo se levanta abruptamente e diz que a missão acabou. Ela, super confusa, argumenta que há mais membros vivos que vão fugir se não os eliminarem. Mas Lo apenas a encara e repete: a missão acabou, estamos de saída. A garota ainda reluta muito e exige uma resposta. Lu então explica que eles não são heróis e não têm o direito de tirar mais vidas do que lhes foi ordenado. A organização mandou matar 6, ele matou e agora vão embora. Ela pergunta a Lu se ele imagina por que a organização faria isso. Ele responde que a deles é um serviço ultra secreto que visa controlar o país inteiro. Podem ter conexões com a máfia e só queriam a troca de líder, por isso o executaram. Aquilo foi um choque para a recruta, que achava que ia trabalhar para algo bom. Ele guarda a arma no banco de trás e estava prestes a entrar no carro, quando de repente nota um drone não tripulado vindo na direção deles. Ele grita para ela entrar no carro na hora e pula no banco do motorista, saindo em disparada o mais rápido possível. A garota não faz ideia do que está acontecendo, mas Lu nem se dá o trabalho de explicar, só manda ela preparar a arma, prender um fio no gatilho e montar tudo no banco de trás. Eles pegam a estrada e, de repente, vários veículos militares começam a seguir a van. Rapidamente, eles pulam para fora sem serem notados. Por causa da estrada esburacada, o gatilho é puxado e balas começam a sair do banco de trás, fazendo os militares atirarem na van, destruindo-a por completo. Assim, eles pensam que os dois assassinos morreram junto. Na verdade, porém, ele e a garota estão só escondidos atrás de uma rocha. Assim que percebem que a barra está limpa, ela diz que deveriam se mover, mas ele recusa, afirmando que só vão se mexer de manhã. Ela o chama de idiota por querer se mover de dia, mas Lu explica que o drone tem câmera infravermelha, e os corpos deles seriam facilmente visíveis porque o chão está bem frio. Já de manhã, o solo terá uma temperatura parecida com a do corpo deles. Ele nota que ela está ferida, então a remenda rapidinho antes de mandar ela descansar, pois vão se mover amanhã cedinho. Ambos se deitam no chão quando de repente, como uma extrovertida chata, ela começa a fazer perguntas pessoais, tipo qual o tamanho dele e se ele acha que tamanho importa. Mas ele a cala dizendo que foi criado pela organização. E este será seu último trabalho, já que está se aposentando. Então ele gostaria que ela calasse a boca de uma vez, para ele poder descansar em paz. Ele diz que vai se aposentar e começar um novo emprego no Japão, como instrutor, ensinando assassinos novatos como ela. Isso irrita a garota, que diz que não é novata e que é a melhor da turma. Ele simplesmente responde que, se for o caso, a turma dela é um lixo, e que ele era um assassino melhor que ela mesma quando ainda era virgem. Ela fica brava com ele, mas num piscar de olhos, Lu aponta uma arma para a cabeça dela e manda ela calar a boca. Ele pergunta de quem é a arma e ela responde devagar que é dela. Ele então a provoca, perguntando que tipo de assassina ela é para deixar a arma ser roubada e agora está sendo feita de refém com ela. Ele diz que isso aconteceu porque ela confiou nele, mesmo ele podendo matá-la a qualquer hora, e que talvez devesse fazer isso, já que ela não passa de um estorvo. Ela não consegue dizer nada, fica parada o tempo todo, antes que ele abaixe a arma, a guarde de volta na jaqueta dela e se deite, mandando-a dormir. A garota fica ali por um tempo, completamente imóvel, antes de sacar a arma e apontá-la para Lu, perguntando: se você é um assassino tão bom, como confiou em mim e me devolveu a arma? Lo manda ela calar a boca e dormir, mas ela o ameaça de morte. Lo responde que ela simplesmente não pode, porque ele não é burro o suficiente para devolver uma arma carregada para uma garota idiota que ele acabou de ameaçar, mostrando as balas na mão dela antes de voltar a dormir. Na manhã seguinte, eles voltam à base. Ele entra em contato com a organização, que o parabeniza por completar sua última missão e pergunta se a garota ainda está viva. Dizem também que ele terá tudo o que precisa na gaveta debaixo da mesa, antes de agradecerem e desligarem a ligação. Lo verifica a gaveta e encontra 2 passaportes falsos e 2 passagens para o Japão. Chegam ao aeroporto e embarcam no avião. Finalmente, Lo parece relaxado, prestes a dar adeus à vida de assassino, quando de repente sentem um tranco enorme no avião. Alguém checa o celular e vê a notícia: o avião foi sequestrado. Ele nem está usando o modo avião no celular. Que imbecil! A garota corre até ele perguntando o que está acontecendo e onde estão os sequestradores. Mas Lu responde que não é sequestro, e sim um assassinato orquestrado pela organização. E desta vez, o alvo é o próprio Lu.
A garota perde toda a esperança e cai no chão enquanto Lu corre para a cabine, onde uma aeromoça idiota tenta impedi-lo, mesmo com o avião prestes a cair. Ele a nocauteia rapidinho antes de entrar na cabine, só para encontrar os 2 pilotos assassinados. Ele senta no banco do piloto e tenta salvar o avião, mas nota um caça bem ao lado, que dispara um míssil contra eles. E assim, Jet Kun faz sua primeira vítima. Truck Kun vai perder o emprego se isso continuar. Law sente uma frustração imensa por ter sido traído. Quando abre os olhos, se vê num reino etéreo de frente para uma deusa absurdamente linda. Falando sério, ela é tão linda quanto a minha namorada. Ela o provoca de início por ser o melhor assassino da Terra, e ainda assim ter sido traído pela própria organização. Depois ele pergunta onde está e por que está ali. Ela diz que vai lhe dar 2 opções. A primeira é renascer na Terra de novo como bebê, sem memória de quem foi antes, vivendo a vida mais uma vez, sem saber da vida passada. Ou ele pode reencarnar num mundo alternativo de magia e feitiçaria, onde manterá todas as suas memórias e experiências enquanto forja novas. Ele a encara, sabendo que se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Então, pergunta à deusa quem ela quer que ele assassine. A deusa se surpreende com a perspicácia dele e diz que só quer que ele execute uma pessoa, o herói que nasceu neste mundo. A deusa senta numa cadeira e oferece chá, como uma dama inglesa sofisticada. Ele se senta, mas tem dificuldade em entender ou acreditar no conceito de reencarnação. A deusa, porém, responde que é mais comum do que se imagina, e quase todas as almas importantes têm a opção de reencarnar na Terra, mas sem lembrar de nada. Ele afirma que já teve o suficiente da Terra e preferiria ir para este outro mundo se puder preservar suas memórias e habilidades. Porque, enquanto esteve na Terra, ele se via como uma máquina sem emoções, mas, quando estava prestes a morrer, sentiu-se miserável e frustrado. Ela diz que não está nem aí para o que ele faz da vida, contanto que mate o herói até ele completar 18 anos. Ela toca a testa dele e transfere todas as informações sobre o novo mundo, da língua à cultura, para o cérebro dele, para que possa se virar com facilidade. O mundo parece ser baseado na Idade Média, bem parecido com a Terra, exceto pelo fato de que algumas pessoas podem fazer magia e outras têm poderes muito além das capacidades humanas normais. Depois de entender o mundo, ele tem uma grande pergunta. Por que essa deusa linda quer assassinar um herói tão valoroso? A deusa responde que o herói vai derrotar o Rei Demônio depois de completar 18 anos. E depois disso, ele vai mudar, o poder vai subir a cabeça, e isso resultará nele dominando o mundo e o destruindo. Que história de vilão mais esquisita, hein? Law pergunta à deusa se pode matar o herói quando quiser, mas ela recusa, dizendo que só o herói pode derrotar o Lorde Demônio. Então, ele tem que esperar um tempo até o herói virar adulto e matar o Rei Demônio, antes mesmo de tentar exterminá-lo. Law entende a missão e concorda. A deusa então mostra um monte de cartas com habilidades diferentes. Law escolhe várias de diversas categorias e ganha um bônus especial. Pode usar os 4 atributos de magia à vontade. A deusa lhe deseja sorte e o envia para o novo mundo, onde ele nasce como um bebê de uma mãe e um pai nobres. A família a qual ele pertence é uma longa linhagem de aristocratas, que são os cirurgiões reais, mas por trás dos panos são uma guilda de assassinos extremamente bem treinados. Isso é perfeito para Lu, pois ele pode treinar para ser um assassino sem precisar se esconder. Alguns anos se passaram, e Lu agora é um garoto que treina para ser assassino desde que aprendeu a andar. Ele entra numa floresta para testar suas habilidades caçando um coelho a céu aberto. Ele encontra os rastros e corre pelas árvores com destreza incrível antes de se pendurar num galho e atirar no coelho direto no olho, matando-o na hora. Ele leva o coelho para casa, onde a mãe tenta cozinhar para ele, mas ele pensa, valeu, e começa a preparar o coelho sozinho. Ele sabe que a mãe cozinha até que razoavelmente bem, mas ele é basicamente um maromba que precisa de nutrição perfeita. E como não existem suplementos de proteína nessa época, ele tem que se virar com o que tem. Ele usa um monte de temperos e ervas com a carne para fazer uma dieta quase perfeitamente balanceada que ele curtiu com a família. Depois, porém, o pai dele se levantou e mandou que o encontrasse no porão antes de sumir do quarto. Lu o segue e entra no porão, onde o pai já está de pé, e manda ele tirar a roupa. Me lembra meu tio esquisito. Law, porém, tira a roupa rapidinho antes que o pai comece a pedir umas poses de Kama Sutra, enquanto ele vai checar o corpo para ver se o crescimento está bom ou se precisa de algum tipo de treinamento específico. Acontece que Law está perfeitamente saudável e mais desenvolvido que os garotos da idade dele. O pai o olha e diz que acredita que Law está pronto para a cirurgia ocular. A família dele tem um segredo que ninguém de fora conhece. Eles têm uma técnica cirúrgica especial, que usam para tornar seus olhos únicos,
e só pode ser realizada pelo pai no filho. Geralmente é feita quando o filho é mais velho, mas considerando o quão forte Lu já é, o pai decide que é a hora. No dia seguinte à cirurgia, Lu está sendo mimado pela mãe. Enquanto o alimenta, ela de repente decide que quer que ele a motorboat e começa a forçá-lo. Mas ele corre para o pai, que o leva para cima, e finalmente tiram a venda dos olhos. Lu abre os olhos para o sol ofuscante e vê a bela paisagem da área que seu pai possui. Ele tenta focar os olhos e, surpreendentemente, consegue ver as coisas distantes com muita clareza, e também adquiriu a capacidade de enxergar no escuro. Isso será muito importante para um assassino. Ao se virar para agradecer ao pai, ele nota que agora também consegue ver a quantidade de mana que as pessoas têm, o que será crucial ao lutar contra inimigos. O pai o olha e diz que também arranjou um tutor particular que o ensinará magia a partir de amanhã. Ele fica incrivelmente feliz com isso, pois estava morrendo de vontade de aprender magia neste mundo. No dia seguinte, a mãe dele, por algum motivo, começa a fazer uma armadilha para ele, e o força a se vestir daquele jeito enquanto a tutora chega de carruagem. Acaba sendo uma jovem de cabelos prateados chamada Dia, com um ar de realeza, que desce do seu pedestal e se aproxima de Lu, olhando para ele e dizendo que ele talvez seja muito novo para aprender magia. Lu retruca que ela mesma mal é mais velha que ele, o que a irrita, então ela vai lá e demonstra uma magia de explosão que o deixa de queixo caído. Ela diz que, embora pareça jovem, é uma das 4 magas mais fortes de todo o reino e que vai treiná-lo dia e noite para que ele se torne, no mínimo, o 5º mago mais poderoso. No dia seguinte, o treinamento deles começa, e ambos se apresentam formalmente no jardim. Dia diz a Lu para não ser tão formal, já que ela é apenas 3 anos mais velha que ele, mas ele responde que ela ainda é sua professora e merece todo o respeito. Dia ri e lhe entrega uma linda bola de cristal, que ela chama de Pedra da Farsa. Ela explica que essa pedra é usada para medir a quantidade de mana que uma pessoa tem naturalmente. Quanto mais mana, mais complexa e destrutiva a magia que se pode fazer. Ela manda ele despejar toda a mana na pedra, mas acontece que Lu tem bolas bem grandes, pois ele drena tudo na pedra, que fica super instável por não conseguir conter tanta mana. Dia fica horrorizada com aquilo e grita para ele jogar a pedra o mais longe possível. Lu imediatamente aumenta a força e joga a pedra no ar, que explode com um estrondo alto, dando a todos flashbacks de Hiroshima. Os pais dele correm para fora de casa e vão até as 2 crianças, perguntando se estão bem. Dia está completamente abalada pelo que acabou de ver, mas pensa que os pais devem estar furiosos, então diz a eles que a culpa foi dela, pois não sabia quanta mana Lu tinha. Os pais, porém, não estão bravos, nem um pouquinho, e se alegram com a capacidade do filho. Eles agradecem a Dia por fazê-los perceber o quão poderoso o filho deles é, e os deixam para o treinamento antes de voltarem para dentro de casa. Lu, porém, está atualmente fixado nessas pedras da farsa, pois elas podem ser uma arma importante contra o herói, graças às suas propriedades explosivas. Ele pergunta a Dia sobre as pedras e onde pode adquirir algumas. Dia, porém, diz a ele que essas pedras não são algo que ele possa simplesmente comprar numa loja. Elas são as joias mais valiosas do reino dela e seu comércio é altamente controlado. Lu fica desapontado, mas decide que vai lidar com esse problema mais tarde. Naquela noite, Dia acaba invadindo o quarto de Lu mais fácil do que a Grã-Bretanha invadiu a Índia, e dorme com ele, alegando que ele agora é seu irmãozinho. Só espero que ela não fique presa numa máquina de lavar. No dia seguinte, eles vão perto da margem de um rio, e ela lhe entrega outra pedra. Mas dessa vez ela manda ele despejar só um pouquinho de mana, pois quer verificar os atributos que ele possui. Primeiro ela verifica o atributo de fogo e fica feliz em ver que ele tem. Mas, só pra ter certeza, ela acaba verificando também o atributo de água, alegando que é muito raro alguém ter 2 atributos, e que ela é uma das pouquíssimas pessoas que os possuem. Ela fica chocada ao ver que ele também tem 2 atributos, e se sente muito feliz, pois agora pode ensiná-lo todos os feitiços que conhece. Ela começa a seguir em frente quando Lu pergunta se ele tem mais atributos. Ela sorri e diz que é possível alguém ter 3 atributos, mas ninguém na história registrada se lembra de alguém assim. Para seu horror e surpresa, porém, ele tem até o atributo de vento, e por curiosidade, ela verifica mais uma vez, e percebe que esse monstro de criança possui os 4 atributos, o que é completamente inédito. Ela se recompõe novamente, mas também fica bem irritada por tê-lo chamado de irmão na noite anterior. Então, ela se senta com ele e quer despertar sua magia inata. Pelo que entendi, ela tira a virgindade mágica dele ou algo assim, sem fio, e de repente, Lu consegue usar feitiços agora. Ela diz que agora ele pode usar esses feitiços para fazer uma grande variedade de coisas, e quanto mais feitiços ele usar, mais feitiços ele poderá aprender. Lu, porém, diz a ela que está com dificuldade em pensar nesses feitiços. Então, Dia toma a iniciativa e mostra a ele como conjurar um dos feitiços de terra mais básicos, criar cobre. Ela faz isso sem esforço, e Lu tenta replicá-la, dizendo o que ela disse, mas a pronúncia dele está errada, então ele acaba criando um bloco de cobre que parece ter câncer. Mais tarde naquela noite, ele anota tudo o que aprendeu, e Dia entra no quarto dele mais uma vez para dormir com ele.
Na manhã seguinte, depois de praticar bastante, ele finalmente consegue produzir um pedaço de cobre perfeito, o que deixa Dia muito feliz, pois ele está progredindo super rápido. Ele pergunta se ela poderia escrever alguns feitiços que ela aprendeu, pois ele quer experimentá-los na hora. Ela anota um feitiço para ele, e ele o canta. Para sua surpresa, ele consegue produzir um bloco de ferro imediatamente. Lu percebe que os feitiços são apenas ligeiramente diferentes um do outro. O feitiço de criar cobre é exatamente similar ao de criar ferro, mas eles mudam alguns números que alteram a propriedade do metal. Ele fica empolgado e pede para ela escrever cada encantamento que conhece num pergaminho. Ela parece relutante no início, pois levará muito tempo, mas decide ceder e começa a escrever os feitiços que sabe. Já é noite quando ela termina. Depois de ler os feitiços, ele percebe que o que muda para cada metal é basicamente o peso atômico. Ele tenta explicar isso para Dia, mas ela é burra demais para entender. Então ele desiste e pede para ela escrever um encantamento para ele. Ele a faz escrever o mesmo encantamento, mas coloca o peso atômico do ouro no lugar do ferro e manda Dia recitá-lo. Ela tenta fazer, mas de repente cai no chão com uma dor de cabeça terrível. Ele percebe que nem todo mundo consegue fazer o que ele faz, então pega o papel e escreve o encantamento ele mesmo antes de recitá-lo, produzindo uma barra de ouro perfeitamente boa, surpreendendo Dia completamente. Em seguida, ele entrega o pergaminho com alguns ajustes especiais, graças a uma de suas habilidades, e de repente, até Dia consegue produzir ouro. Eles ficam extremamente felizes e descem para jantar antes de irem dormir. Vários dias se passaram desde então, e agora Lu é capaz de produzir materiais complexos a partir desses metais. Eles vão até a margem do rio, e ele produz um rifle através de sua magia e usa um feitiço para disparar balas mágicas. Dia consegue replicar também, o que deixa Lu feliz, pois agora ele pode usar esse rifle contra o herói. Mas não tem poder suficiente para alguém tão forte, então ele cria uma gigantesca canhão e pede para Dia fechar os ouvidos antes de bombardear a ilha em frente a ele, deixando tudo vaporizado. Dia fica um pouco assustada com a explosão e recua, enquanto Love inspeciona o canhão e percebe que a boca do canhão explodiu devido ao forte impacto. Ele pergunta a Dia se ela quer tentar, mas ela recusa, dizendo que está perfeitamente bem usando apenas seu rifle por enquanto. Naquela noite, eles dormem juntos novamente, mas Dia parece muito emocional, porque é seu último dia ali, e ela terá que voltar para seu próprio reino no dia seguinte. Lo acorda e vai até a janela, onde usa sua habilidade mágica para criar uma faca de titânio, algo nunca visto neste mundo. Ele demonstra a afiabilidade dela para Dia, antes de dizer que isso é seu presente para ela. Dia sorri e tira seu colar, que contém uma bela pedra distante dentro, e dá para Lu, fazendo-o prometer que virá encontrá-la se ela realmente quiser. No dia seguinte, ela monta em seu carrinho e sai do reino, agradecendo-os por hospedá-la em sua mansão e prometendo retornar algum dia. O pai da casa olha para Lu e diz que pode sentir uma enorme quantidade de mana vindo dele, pensando que Lu está pronto para o primeiro passo de se tornar um assassino. À noite, ele leva para um carrinho grande para uma grande prisão, que contém muitos presos na fila da morte que foram entregues à família Lu, para testarem novos medicamentos e praticarem assassinatos. Lu pergunta ao seu pai por que criou nele emoções humanas, pois isso só atrapalharia suas habilidades para matar outros humanos, mas seu pai o tranquiliza dizendo que não quer que Lu se torne uma ferramenta de assassinato, e quer que tenha uma vida fora dessa profissão, onde possa viver como uma pessoa normal, não uma máquina de matar. Também diz que sempre poderá negar e assassinar alguém. Mas se concordou em fazer um assassinato, deve completá-lo. Ele levá-lo a uma das celas e mostra-lhe uma jovem de 19 anos, amarrada numa cadeira e tapada. Remove o tapo e a mulher começa a implorar pela vida, pedindo-lhes para lhe dar uma chance. Seu pai informa-lhe que ela infiltrou-se na casa de um casal idoso e quando eles voltaram, ela acabou matando-os e queimando sua casa. Ela implora a ele que só queria encontrar comida e a morte dos idosos foi um erro honesto, que é o motivo pelo qual queimou a casa porque estava muito assustada. Ela implora para ele lhe dar uma chance, mas sem hesitar, Lu corta uma de suas mãos. Ela parece surpresa e começa a gritar e xingá-los, gritando para o pai que disse que se ela implorasse ao menino mais novo por sua vida, ele poderia lhe dar uma chance. Lu, porém, sabe como são pessoas como ela, e lança sua faca para seu pescoço, matando-a de uma vez por todas. Algum tempo depois, Lu tem 10 anos. Um dia, ele e sua família vão ao mercado de sua região, onde todos parecem estar vendendo seus produtos, pois o inverno está chegando. Sua mãe está ocupada sendo super fofo, enquanto ele tenta encontrar alguém que tenha mana, mas sem sucesso. Ele precisa assassinar o herói em 8 anos, mas precisará de ajuda para completar essa missão. Mas o problema é que apenas nobres têm a capacidade de realizar magia, e nenhum deles quer trabalhar sob ninguém. Então ele está tentando encontrar um comum que tenha algum tipo de mana que ele possa aproveitar. Passam alguns meses, e um dia ele decide ir para a floresta caçar, pois as neves de inverno estão prestes a começar.
Ele entra na floresta e procura por algum tipo de animal, quando de repente ouve uivos e pressiona a cabeça no chão apenas para ouvir um grupo de lobos perseguindo uma presa. Decide seguir o som e, se possível, roubar uma presa dos lobos, mas quando finalmente os encontra, percebe que estão tentando atacar uma garota suja e doente. Um dos lobos ataca, mas ele rapidamente dispara uma seta através de sua cabeça, matando-o imediatamente, e salta em frente à garota para protegê-la. Conta os lobos e decide que será um de seus exercícios de treinamento e entrega seu equipamento para a garota antes de tirar sua faca confiável. Um dos lobos ataca-o, mas ele rapidamente o esfaqueia no pescoço, matando-o imediatamente, antes de esfaquear outro através do crânio. Um dos lobos tenta atacar a garota novamente, mas ele o empurra de lado, enquanto dois outros saltam nele simultaneamente e pegam seus braços na boca. Felizmente, ele está usando luvas de metal e simplesmente se contorce para bater neles no chão, antes de dar um soco direto na cabeça do último lobo, matando todos eles. Ele retorna à garota e pergunta o que ela está fazendo na floresta sozinha nesse clima. Ela fica assustada e promete que só está perdida e não quer causar mal. Ele pergunta por que ela está lá e ela responde que sua família é muito pobre e não tinham comida suficiente para todos. Então eles a expulsaram da casa e a deixaram para morrer. Ela encontrou um estranho gentil que lhe disse que a região onde a família de Lo vive é muito rica, então ela acabou vagando pelos bosques para chegar a este reino e foi atacada. Ele lhe dá seu casaco e começa a cozinhar um arroz para ela. Ele lhe dá uma tigela e diz para comer devagar, pois se comer muito rápido pode acabar vomitando. Ela se apresenta como Tart e felizmente come o prato quente antes que Lo sangre os lobos e revele seu verdadeiro nome como filho do senhor desta área. Ela imediatamente brilha e diz que isso é incrível, pois uma deusa veio em seu sono e lhe disse que encontraria o herdeiro da região logo. E ela finalmente o encontrou. Lo percebe que a deusa pode estar tentando ajudá-lo, então ele rapidamente verifica sua mana, apenas para perceber que ela é uma comum que pode realizar magia. Ele imediatamente oferece levá-la de volta para seu lugar, onde ela viverá em sua casa e nunca terá que procurar comida. A única coisa que ela precisa fazer é seguir seus ordens a todo momento, incluindo matar outras pessoas. Ele então dá a ela a última decisão, perguntando se ela quer vir com ele, e ela aceita felizmente, dizendo que nunca foi querida por ninguém além dele. Ele a leva de volta para seu lugar e ela começa a viver com eles desde então. 2 anos se passaram e um belo dia Lo é acordado por Tart, que o chama para o café da manhã. Ela já cresceu para ser uma garota muito bonita com uma personalidade enorme e parece fazer cada tarefa para ele. Seus pais parecem gostar dela, mas quando ele a levou de volta para seu lugar pela primeira vez, seu pai disse a ele que só poderia mantê-la sob 2 condições. Ele treinaria ela e garantiria que se ela traísse eles, ele mesmo a mataria. Ele a manda encontrar com ele no porão para um check-up rotineiro e após garantir que seu crescimento foi ótimo, ele diz que ela pode atacá-lo a qualquer momento. Ela tenta atacá-lo com uma faca, mas ele consegue dominá-la facilmente. Acaba que ela é realmente ruim com facas, e a única arma que ela é incrivelmente boa é sua lança. Mas o problema é que sua lança não é muito fácil de esconder e é muito volumosa para matar alguém discretamente. Ele decide fazer algo para ela, e naquela noite ele volta ao porão novamente, apenas para encontrar a pobre garota praticando suas habilidades com facas no alvo simulado, mas não conseguindo lidar corretamente. Ela fica constrangida ao vê-lo e se desculpa por treinar sem sua permissão, mas ele simplesmente produz uma arma ligada para ela que pode ser dobrada em tamanho pequeno e escondida, enquanto pode ser esticada para produzir uma perfeita lança. Ela brinca com ela e usa em um alvo simulado, acertando sempre e até destruindo completamente. Ela agradece com todo o coração antes de ambos se deitarem para dormir. Lo vai ao mercado regularmente e é amado pelos habitantes de sua região. Todos no mercado querem dar-lhe tantos presentes que quando ele retorna para seu lugar, seu carrinho está cheio de frutas e legumes dos agricultores locais. Ele retorna para seu lugar e verifica sua coleção de pedras distantes que ele descobriu como produzir por conta própria, mesmo dia não querendo lhe ensinar como. Ele preencheu-as com mena e colocou-as em várias bolsas, basicamente como granadas. De repente, ele é chamado por Tart, que informa que ele está sendo chamado pelo seu pai para a sala de treinamento. Ele vai e encontra seu pai, que pergunta sobre as habilidades de Tart. Ele responde que treinou até o ponto em que ela é tão forte quanto alguns de seus primos e parentes estendidos. Então ele olha para Lo e pergunta se eles podem confiar nela. Ele diz a Lo que encontrou uma garota com habilidades mágicas entre os desabrigados, exatamente quando estava procurando alguém assim num dia frio quando foi caçar aleatoriamente. Isso parece muito demais para coincidência, e ele suspeita que Tart pode ter sido enviada por uma organização de espionagem para roubar seus segredos familiares. Lo, porém, responde que tem estado observando-a por anos, e assegura que ela não é uma espia, e se fosse uma, ele a teria matado imediatamente. Seu pai responde que mesmo ele acredita que ela não é uma espia, e deve ser obra de Deus que tudo aconteceu daquela maneira. Ele então olha para Lo e diz que ele é forte e velho o suficiente para fazer seus exames finais e pergunta a Lo se está pronto.
Law responde que está pronto, então seu pai diz a ele que venha para fora, pois seu primeiro teste será lutar contra ele em combate corpo a corpo. Law se veste e caminha para fora, e eles entram na floresta. Law deve ter a vantagem porque não apenas tem conhecimento sobre assassinatos de sua vida atual, mas também habilidades e experiência de sua vida anterior. Ele escala uma árvore quando de repente seu pai dispara algumas setas nele. Ele evita-as e pula da árvore e encontra seu pai, que novamente dispara uma flecha de arco nele, que Law evita novamente e lança uma faca nele. Seu pai consegue bloquear a faca e tenta cortá-lo com sua própria faca, mas Law evita e tenta chutá-lo. Mas seu pai é incrivelmente ágil e agarra seu pé antes de quebrar um dos seus ossos. Law rapidamente o empurra para longe e pula em algumas ervas, onde rapidamente tenta curar seus ossos com a ajuda de sua incrível magia de recuperação. Ele corre pela encosta, onde seu pai montou uma armadilha para ele. Ele evita a armadilha, mas é imediatamente atacado por seu pai, que o força a lutar com sua técnica de faca de pedra, enquanto Lu tenta bloquear seus ataques. Law finalmente agarra uma de suas mãos e chuta seus costados, forçando-o a recuar antes de desaparecer na floresta novamente. Ele sai no aberto, onde é atacado por facas lançadas, que ele consegue evitar, antes que seu pai salte nele e perfure seu ombro, mas acaba que ele consegue colocar sua lâmina no pescoço do pai, terminando a batalha com sua vitória. Ambos retornam da floresta para encontrar Tart preparando chá para eles. Seu pai o cura e diz que já ensinou tudo o que podia, e agora é hora de ele experimentar os assassinatos pessoalmente. Depois disso, eles começam a fazer missões de assassinato juntos e matam um pedaço de merda que tem muito dinheiro que usa para abusar de garotas, mas seu pai simplesmente mata-o com um sussurro de veneno no pescoço, matando-o imediatamente antes de pularem pela janela. Eles envenenam vários outros degenerados, queimam alguns deles, fazem muitos parecerem acidentes e durante uma missão de assassinato fazem parecer o trabalho de bandidos antes de fugirem. Ao voltarem de uma visita a um nobre rico que parece estar doente, seu pai diz a ele que está enviando Amor para uma cidade diferente viver sob uma identidade falsa, como o filho bastardo de um famoso traidor. Ele diz que terá que ficar 2 anos com eles e se tornar conhecido como um excelente traidor, o que ajudará nos assassinatos futuros, pois nobres convidam frequentemente traidores para suas casas, e muitas vezes eles nem são verificados pela segurança. Law obviamente concorda com essa disposição, e em seu honra, seu pai organiza uma grande festa. Todos os parentes estendidos chegam ao local, pois ele é o membro mais jovem da história da família que passou seus exames finais. Seu pai orgulhosamente anuncia que ele se tornará o novo chefe da família, após sua morte, o que parece irritar alguns membros da família. Um desses caras lança seu copo de vinho em Law, que o captura e dá para Tart. O cara recusa reconhecer alguém mais jovem como chefe da família e quer desafiar Liu. Seu pai organiza um duelo entre eles, e se o cara ganhar o duelo, Liu será posto de lado, e ele se tornará o novo chefe. O duelo começa e antes que ele possa piscar, Liu aparece atrás dele com uma faca no pescoço, encerrando o combate. O cara fica abalado e constrangido, então ele se levanta e tenta dar um tapa em Law, mas é imediatamente derrotado, e Law limpiamente quebra seu braço, dizendo que se for curado com a medicina familiar, ele estará bem dentro de 2 dias. O duelo termina, e ninguém mais ousa desafiá-lo, tal garoto excepcionalmente habilidoso. Mais tarde, Law sai e chama o primo para encontrá-lo. O primo parece grunhido, mas Law reconhece sua força e diz que se ele se tornar seu subordinado, ele garantirá que seja tratado muito bem. Law diz para ele se juntar aos Cavaleiros Reais e trabalhar sob ele. O primo parece relutante, mas acaba concordando com ele, e para comemorar essa colaboração, Lei lhe dá uma linda espada de titânio como presente. O próximo dia, Law empacota suas coisas, e Tart ajuda ele a colocar tudo no carrinho, pois ela é decidida que irá seguir Law. Ele finalmente concorda e eles começam sua jornada para a nova cidade para começarem suas novas vidas. Law finalmente chega à nova cidade e se instala em sua nova casa. Esta cidade é conhecida por seus comerciantes e é uma das regiões mais prósperas deste reino devido ao comércio. Law imediatamente esconde sua identidade, convertendo seu cabelo em preto com a ajuda da magia, pois o menino de cabelo prateado seria demasiado sinônimo de Luo. Mesmo coloca um par de óculos e sua mudança de identidade está completa. Ele recebe uma dica sobre um orfanato nesta área que vende garotas jovens para senhores ricos, e aprende que eles têm uma garota comum que pode usar magia também. Isso faz Love visitar o orfanato. Quando ele chega ao orfanato, ele se aproxima do celeiro onde encontra uma bela garota azul com um arado em sua mão, chorando, e estava prestes a deformar seu rosto porque pensava que se tivesse uma cara feia, as pessoas não comprariam e abusariam dela. Law segura sua mão e pede para ela parar e gentilmente diz que ela deveria sorrir mais, pois ela parece linda com um sorriso, um pouco insensível para uma garota que é constantemente abusada, mas enfim. Ele é acompanhado pelo proprietário do orfanato para dentro, e uma série de garotas estão diante dele, incluindo uma com um rosto deformado. Love percebe imediatamente onde essa garota azul obteve sua ideia.
Ele verifica a mana e percebe que a garota azul é a única com mana e diz ao proprietário que ele vai comprá-la. O proprietário diz que seu nome é Marra, e ela é uma garota especial, então ele vai cobrar 3 vezes o preço normal. Mas Lu é uma rica besta e não tem dificuldade em dar essa quantia de dinheiro para ele. Ele estava prestes a levá-la de volta para casa quando o proprietário interrompe e diz que ele precisa prepará-la e limpá-la. Então Lu deve voltar 3 dias depois, quando ela estiver pronta. Lu olha para Marra, que parece petrificada com essa proposta, mas concorda sem hesitar, advertindo o gorducho que já pagou por ela, significando que ela é parte da família agora. Então nenhum mal deve acontecer com ela. O gorducho concorda com ele e Lu retorna para casa com desgosto. O gorducho, porém, tem planos alternativos, pois quer pimpá-la algumas vezes para ganhar mais dinheiro antes de entregá-la a Lu. Então ele a lava e leva em um carrinho para a mansão de um nobre. Mas no caminho, Marra acaba escapando e corre para dentro da floresta. Um dos guardas sob o gorducho, no entanto, também tem mana e ele a alcança e a agarra por trás. Ele estava prestes a machucá-la quando Lu chega e agarra sua mão. O cara fica surpreso ao vê-lo ali e pede para ele se afastar, mas Lu simplesmente o atira no chão. O gorducho chega ao local e fica surpreso ao ver Lu ali. Ele diz que deveria levá-la 3 dias depois, então por que ele está aqui, mas Lu diz que pode identificar um pedaço de merda quando vê um, e o gorducho é o mais gordo e o mais feio pedaço de merda que ele já viu. O gorducho diz para seu subordinado machucar Lu, e o cara corre até ele tentando socá-lo, mas ele simplesmente evita e quebra seu braço ao meio. O gorducho tenta atacá-lo de trás, mas Lu desvia e o empurra contra a pop-árvore, colocando uma faca no seu pescoço. Ele então pergunta a Marra o que está acontecendo, e ela diz que ela e as outras garotas eram órfãs, que viviam juntas nas favelas. Elas davam turismo às turistas na cidade e recebiam uma pequena quantia de dinheiro pelas turmas, e algumas moedas de um restaurante que pagava elas para levá-las lá. Elas não estavam ganhando muito, mas estavam felizes e satisfeitas com suas vidas. Um dia, porém, esses ladrões atacaram-as sem aviso, e Yuna-Ma tentou impedir. Eles acabaram dominando-as e levando-as de volta para este orfanato. Eles jogaram-as em uma sala e deram a elas algumas verduras para se alimentarem por toda a semana, e lentamente começaram a pimpá-las uma por uma para pessoas que as tratariam mal. Isso aconteceu com quase todas as garotas, e uma vez, uma das garotas ficou tão estressada que usou um arado em seu próprio rosto para se fazer cicatrizes para que ninguém a comprasse. Lu envia Tard no lugar de Marra e prepara o nobre, e assim que o homem tenta abusar dela, uma multidão de guardas entra no quarto e prende ele. Eles retornam ao orfanato, onde Love conserta o rosto deformado de Marra através de sua magia, e leva Marra de volta com ela para começar sua nova vida com ele. Passou algum tempo desde que Lu tomou Marra sob sua proteção, e ele tem feito um trabalho incrível para a empresa Baylor. Mas Lore, seu pai fictício, pede para ele olhar para seu filho biológico que está atacado por uma febre terrível, e após um curso de medicamento, ele se sente muito melhor. O menino agradece Lu com todo o coração, mas Lu lembra que isso é seu segredo, e ele não pode contar sobre essa cirurgia a ninguém, nem mesmo sua mãe, e ele felizmente concorda. Baylor informa a Lu que cuidou de todos os papéis burocráticos, e eles conseguiram adotar Marra legalmente como irmã mais nova de Lu. Lu parece bem feliz com a situação, afinal pode trabalhar com ela sem levantar muitas suspeitas. Um tempo depois, ele leva Lu a uma sala e mostra o projeto de uma loja numa das principais encruzilhadas da cidade. Ele conta que abriu uma loja de bebidas há um tempo, mas foi um fiasco total, forçando-o a fechar as portas. Mas agora ele quer passar o negócio para Lu, pois acredita que ele é o único capaz de dar um novo fôlego ao lugar. Lu parece meio relutante, mas acaba concordando e volta para casa, onde Tart e Marra já prepararam um jantar de primeira para ele. Eles jantam juntos, e só depois ele lhes conta seus planos. Ele explica que recebeu as rédeas de uma loja, e precisa usá-la para avançar em seu objetivo de eliminar o herói da forma mais eficiente possível. Ele explica que o primeiro objetivo da loja seria faturar o máximo possível, garantindo que o negócio não fechasse as portas tão cedo. Já o segundo seria vender algo que atraísse a nobreza, para que pudessem se aproximar deles. As duas garotas perguntam se ele já tem algo em mente, e ele então revela seus planos de vender cosméticos e doces em sua loja, especialmente direcionados às mulheres da nobreza. Mas, no entanto, o interrompe e questiona como ele pretende abrir caminho no mercado, já que já existem várias lojas que vendem cosméticos especificamente para essas mulheres, e seria bem difícil fazer as consumidoras mudarem de marca do nada. Lu percebe que isso pode ser um problema, mas garante que tem um plano e o demonstrará no dia seguinte, na frente de Balor e sua esposa. Naquela noite, as duas garotas vão para o quarto dele e dormem com ele, para não se sentirem sozinhas. No dia seguinte, todos vão à casa de Balor, onde marcam uma reunião e se sentam. A esposa dele parece odiar Lu, pois acredita que ele é um filho bastardo do marido, e cobre o rosto por algum motivo que desconheço. Lu lhes conta seus planos, mas, assim como Marra, nem Balor tem certeza de como vão abrir caminho no mercado, já que mesmo com cosméticos de qualidade superior, as pessoas ainda prefeririam marcas consagradas.
Lou, no entanto, explica que eles não vão competir com essas marcas. Na verdade, eles vão criar algo que complementará os cosméticos já vendidos por essas empresas. Ele explica como a maquiagem dá um trabalho danado para aplicar e deixa a pele incrivelmente seca ao ser removida no fim da noite. Mas ele criou um cosmético especial que pode eliminar esse problema de uma vez por todas e ajudar as pessoas a protegerem a pele o tempo todo. Acontece que neste mundo, o hidratante ainda nem foi inventado, e Deus sabe como os adolescentes sobrevivem a esse perrengue. Ele é a primeira pessoa a criar um hidratante e lhes diz que isso evitará que a pele fique seca, além de impedir que os cosméticos a danifiquem. A mulher pega a garrafa das mãos dele e aplica um pouco no dorso da mão, ficando chocada com a suavidade que sua pele sentiu. Ela então decide remover a máscara facial e revelar seu rosto, que não era lá essas coisas, aplicando mais hidratante e se deliciando ao sentir a pele macia e suave. Lou a instrui a tentar aplicar maquiagem por cima, e ela o faz, exclamando como é fácil maquiar sobre o hidratante. Lou pergunta se ela gostou, e ela imediatamente responde que não suporta a cara dele, mas que adorou o hidratante. Vendo a esposa tão feliz, ele pergunta se ela poderia compartilhar com algumas amigas para espalhar a notícia e então pergunta a Lou quanto ele consegue produzir em uma semana. Lou responde que, por enquanto, só ele pode produzir então umas 200 garrafas. Belor o instrui a contratar mais pessoas para aumentar a produção, mas Lou explica que, se contratarem agora, muitas empresas inimigas podem tentar roubar o segredo e subornar os funcionários. Belor percebe que Lou está certo e pergunta quanto tempo levará para montar a produção em massa. Lou responde que pode ser feito até o fim do mês. No entanto, ele informa a Belor que esse cosmético exige um ingrediente especial que só pode ser produzido na região de seu verdadeiro pai. Eles precisam negociar esse material antes de poderem montar qualquer fábrica de produção em massa. Belor parece surpreso, pois a região é muito distante, mas concorda e o envia de volta para negociar. No caminho de volta para casa, ele explica a Tati que a substância pode ser produzida em qualquer lugar, mas se ele os forçar a comprá-la de sua região natal, Belor não poderá se livrar de Lou quando não precisar mais dele. E esse comércio trará mais dinheiro para sua região, o que é excelente. Outro ponto positivo desse arranjo é que ninguém ousaria se infiltrar na terra dos nobres assassinos para tentar roubar a fórmula. Já se passaram vários meses, e ele estabeleceu com sucesso sua loja de cosméticos na região como subsidiária da Balor Trading Company. O hidratante foi um sucesso instantâneo, e sua loja é invadida por uma horda de mulheres todos os dias, que tentam comprar o máximo possível, então ele impôs um limite de 2 garrafas por cliente. Ele também nomeou Mahá como gerente da loja, e ela acabou contratando todo o grupo de garotas que viviam no orfanato. Tart e Lou sentam-se por perto e testemunham como a loja inteira é administrada com maestria e sem esforço. Ele parece feliz por ter deixado Ma contratar as meninas, pois elas viveram com ela a vida toda, sendo incrivelmente fiéis, jovens e bonitas, um requisito básico para uma loja de cosméticos, além de serem trabalhadoras muito diligentes. Ele pergunta sobre a segurança da fórmula, e ela responde que espiões inimigos se infiltram na fábrica quase diariamente, e ainda estão subornando os trabalhadores, mas não fazem ideia de como colocar as mãos no ingrediente secreto de sua região. Lou fica feliz em ouvir isso, e diz a Tart para reforçar a segurança, pois não podem arriscar que outras pessoas descubram a fórmula tão rapidamente. Naquela noite, enquanto Lou tentava dormir, ele percebe que alguém se infiltrou em sua casa e está rastejando pelo sótão para chegar ao seu quarto. Ele percebe que deve ser um espião de altíssimo nível, pois conseguiu esconder sua presença até estar muito perto. Faz todo o sentido que os inimigos tentem sequestrá-lo para arrancar as informações dele à força. Ele tenta se levantar, mas de repente, Tart abre a porta do quarto e usa sua lança para esfaquear o teto, dizendo a Lou que ele não precisa se preocupar, pois ela aplicou uma neurotoxina na ponta da lança, e o espião não consegue nem levantar um dedo agora. Marra estava no sótão e desce para relatar que o espião foi capturado com sucesso. Eles o levam para as masmorras, onde as 2 garotas o despem e começam a torturá-lo para arrancar qualquer informação sobre quem o enviou, em troca de sua vida. No dia seguinte, Lou se prepara para partir para o reino vizinho onde Dia vive, pois prometeu a ela que a encontraria uma vez por mês. As garotas decidem ir a um bom restaurante enquanto Lou está fora, enquanto ele simplesmente usa sua magia do vento para voar até o reino vizinho e entra no quarto de Dia, através do castelo. Ela está extremamente animada para vê-lo e o recebe em seu quarto. Ela lhe entrega uma pilha enorme de papéis, nos quais escreveu vários feitiços novos que criou sozinha. Um feitiço em particular chama a atenção de Lou, que pede a ela para tentar executá-lo na frente dele. Ela canta o feitiço e consegue reverter a gravidade em qualquer objeto de sua escolha, deixando Lou de queixo caído, pois ele realmente pensou que isso era algo que só ele poderia ter feito. Depois de conversar um pouco, Lou lhe entrega uma caixa de chocolates que ele criou recentemente e Dia não faz ideia do que é. Afinal, o chocolate ainda não foi inventado neste mundo, que pena. Ela diz a ele que parecem pedaços de cocô, mas Lou a convence a experimentar. Depois de prová-los, ela os adora de paixão, fazendo Lou prometer trazer mais no próximo mês. Eles passaram mais tempo conversando, lendo, praticando magia e se divertindo.
Antes que Lu tivesse que voltar, eles se despediram, e Lu desapareceu num piscar de olhos pela janela dela, com a ajuda de sua magia do vento, prometendo que se encontrariam novamente em breve. Já se passaram 2 anos desde que Lu veio para esta área como comerciante, e agora seu tempo aqui está prestes a terminar. Ele fica sentado, observando sua loja prosperar, antes que Tart volte para ele e lhe mostre um monte de botões que ela conseguiu matando muita gente. Lua tem enviado para a batalha, para que ela possa aprender a lidar com situações estressantes, ser melhor em combate e tomar decisões rápidas. Acontece que ela é incrivelmente habilidosa e agora é basicamente famosa no campo de batalha, por sua incrível habilidade, força e velocidade. Sua marca de hidratante tem feito o maior sucesso, e é um dos produtos cosméticos mais famosos de todo o reino. Ele tem recebido convites constantes de nobres e suas mansões luxuosas com festas de arromba. Com isso, ele consegue se aproximar de muitos deles, conhecendo-os e seus trabalhos de perto. Considerando tudo, sua estadia aqui como comerciante foi incrivelmente bem sucedida, e agora é hora de voltar. Naquela noite, ele se senta com Marra e diz a ela que deixará todo o projeto em suas mãos, esperando que ela o expanda ainda mais. Marra concorda e promete que cuidará de tudo por lá, antes de contar que quer expandir a empresa para cidades vizinhas e que já encontrou uma loja. Lu olha para o mapa e percebe que esta é a loja que um dia pertenceu ao pai de Ma, um comerciante muito famoso, que foi traído e morto por seu sócio enquanto Ma fugiu para esta cidade e começou a viver como órfã. Ele sabe que ela quer se vingar daqueles que prejudicaram sua família e recuperar a empresa de seu pai, então ele simplesmente diz que ela pode fazer o que quiser, pois ele confia nela completamente, mas ela deve apresentar bons resultados. Marra fica incrivelmente feliz com sua aprovação e promete lidar com as coisas com extremo cuidado e atenção aos detalhes. Mais tarde, todos os amigos órfãos de Marra entram na sala e agradecem a Alá por tê-los acolhido e salvado de uma vida horrível, antes de lhe dar uma sacola que continha um chá de ervas muito especial e raro. Ele aceita o presente e agradece a todos antes que se recolham para a noite. Na manhã seguinte, Marra o ajuda a converter a cor de seu cabelo de volta ao prateado original, que ele acha muito bonito. Lu retorna à sua persona original, como o herdeiro de sua família de assassinos, e veste suas roupas habituais novamente. Ele entra na carruagem e se despede de Marra antes de partir com Tart de volta para sua região. Tart parece um pouco triste, pois criou um vínculo muito bom com Marra, então ele promete que a deixará vê-la sempre que quiser. Enquanto voltavam, ele diz a ela que pode enviar um pouco de mana e manda o cocheiro parar. Eles saem da carruagem e notam um monte de monstros lobos os cercando. Ele diz ao cocheiro para se esconder, mas antes que possa matá-los, Tart pede para ela lidar com a situação, pois seria um bom treino, e saca sua lança. Um dos lobos decide atacar primeiro, mas Tart está pronta para isso. Com a ajuda de alguns golpes impressionantes, ela esfaqueia a pobre besta bem no crânio, matando-a na hora. O segundo lobo tenta atacá-la por trás enquanto ela não estava olhando, mas ela simplesmente usa o ataque de bala mágica que Lua ensinou e derruba a besta, antes de perceber que o último está fugindo dela. Eles não podem deixar monstros como esses viverem, então ela usa um reforço mágico em sua lança e a atira em alta velocidade, esfaqueando o lobo e matando-o na hora. Lu se aproxima dela e a elogia por sua incrível velocidade e julgamento antes que eles voltem para a carruagem e partam. Ele percebe que agora os monstros estão aparecendo em áreas como essas, que não estão muito longe da população humana, o que significa que o herói está se tornando cada vez mais forte. Eles finalmente chegam às terras agrícolas de sua região, e Lu decide cumprimentar os moradores, saindo de sua carruagem para falar com eles. Todos os fazendeiros e moradores ficam encantados ao ver Lu, e dizem que sentiram muito a falta dele. Lu agradece a todos e garante que fará tudo ao seu alcance para que prosperem junto com toda a região. Eles novamente presenteiam Lu com um monte de vegetais cultivados em casa, e ele os aceita graciosamente antes de levá-los para casa. Ele sai da carruagem e é imediatamente sufocado pela mãe, e começa a abraçá-lo e cheirá-lo como se estivesse verificando se ele tomou banho por algum motivo. Ela o abraça apertado por um tempo desconfortavelmente longo, antes que ele diga que vai se encontrar com o pai. Ele se aproxima e entra no escritório do pai, onde o vê sentado atrás de uma mesa, escrevendo algumas cartas. Mas assim que Lu entra na sala, o pai diz que está orgulhoso dele e o trabalho que ele fez com Baelor e sua região é simplesmente excepcional. Lu agradece ao pai, que então lhe conta que Baelor o visitou há alguns dias e disse que talvez ele devesse reconsiderar a carreira de Lu como assassino e deixá-lo ser um comerciante, pois ele tem um talento natural para isso. Ele olha para Lu e diz que não vai impedi-lo se ele quiser mudar de área, mesmo agora. Mas Lu rejeita firmemente sua ideia, dizendo que se tornou um bom comerciante para tentar se tornar um assassino ainda melhor. E isso sempre será quem ele é. Ele não pode deixar sua família, viver como filho bastardo de Baelor para sempre. E mais uma razão pela qual ele não pode fazer isso é porque ele está apaixonado por Dia, que é uma nobre, e eles não podem se casar a menos que ele também seja um nobre. Seu pai ri dele e diz que está muito aliviado, e que agora ele lhe dará assassinatos solo de verdade, pois antes ele só acompanhava o pai em tais missões, e as únicas pessoas que matava eram condenados à morte.
Law fica chocado enquanto seu pai lhe diz que seu trabalho é se livrar de um nobre que está vendendo um monte de armas para o exército vizinho em troca de drogas, e isso pode ser realmente perigoso para o reino deles. Law diz que entende a missão e que se livrará do homem sem deixar rastros. Naquela noite, Lu caminha com Tart e explica sua missão a ela, antes de anotar os detalhes em um pedaço de papel e anexá-lo a um pombo-correio que o entregará a Marra. Ele instrui Marra a encontrar o máximo de informações possível sobre este homem e tentar obter algum tipo de conexão com a casa dele. Ele acorda no dia seguinte e fica irritado porque a mãe continua o incomodando sem motivo. Depois do café da manhã, ela o chama e mostra um monte de fotos de garotas bonitas e discretas, dizendo que ele pode escolher qualquer uma delas para se casar, pois ela quer netinhos para ontem. Law diz a ela que não vai aceitar nenhum tipo de casamento arranjado e que ele só tem olhos para dia. Ela sorri e diz que fará o que puder. Naquela noite, Lu e Tart se preparam e, na escuridão, correm para dentro da floresta e seguem direto para a cidade onde vive o homem chamado Asba, que vende drogas e armas. Eles finalmente chegam à cidade quando o sol nasce, e Tart comenta como esta cidade é grande. Law responde que é a segunda cidade comercial mais importante do reino, depois da região onde Belor vive. Eles caminham pela cidade, onde veem um monte de soldados feridos e pobres alinhados na rua, deitados no chão e pedindo dinheiro. Essa visão horrível é resultado de Asba ter vendido todos os planos militares para o reino vizinho, que os usou para destruir seus exércitos. Enquanto passavam por um beco escuro, uma garota se aproxima e oferece para vender-lhes geleia de groselha. Law e Tart imediatamente sentem a presença de alguns homens por perto. Então se comportam como um casal despretensioso e pegam um pote de geleia de groselha, pois Law queria testar suas suspeitas. Ele coloca o dedo dentro do pote e prova a geleia, apenas para perceber que ela contém drogas que alteram a mente. Ele imediatamente confronta a garota e pede a ela para dizer a verdade, antes de quebrar todos os potes dela no chão. De repente, um monte de homens aparece por trás, enquanto a pobre garota tenta rapidamente salvar o máximo de geleia possível. Os homens dizem que era a mercadoria deles, e agora Law terá que pagar, mas antes que possam sequer completar a frase, Law pula e soca um deles direto no estômago, nocauteando-o enquanto Tart dá um chute voador no outro cara. Antes que os outros dois pudessem reagir, Law e Tart os atacam, nocauteando-os instantaneamente. Eles se aproximam da garota e perguntam por que ela está vendendo essas drogas. Em resposta, ela os faz segui-la por alguns becos e para uma casa escura. Ela abre para revelar sua mãe, que parece estar totalmente viciada na droga, ficando no canto. Assim que vê a garota, pula nela e começa a exigir sua dose diária de drogas. Quando a garotinha diz que não tem drogas, a mãe a sacode e a afasta com um tapa. Law caminha em direção a ela e ela tenta atacá-lo também, mas ele é incrivelmente rápido e a imobiliza com uma chave de braço. A garota fica assustada, mas Tart a segura, dizendo que tudo ficaria bem. Law sente seus nervos e a atinge no nervo das costas, nocauteando-a. A garotinha corre para a mãe, enquanto Law volta para Tart, dizendo que agora a mulher não deveria precisar mais de drogas, mas que ela pode muito bem ficar viciada novamente. Eles finalmente voltam para sua própria mansão. Quando o sol começa a se pôr, ficam felizes em ver que um monte de coisas boas são entregues por Marra, enquanto a mãe de Law pede mais cosméticos para ela. Eles simplesmente sobem em seu quarto e encontram a carta que Marra escondeu na caixa, dizendo a Law que todos os preparativos estão concluídos e que eles podem simplesmente entrar na casa de Asba. No dia seguinte, ele vai para a região onde Marra está e a pega, disfarçado de bastardo de Belor e meio-irmão de Marra. Enquanto na carruagem, Marra fala umas bobagens sobre como todo mundo quer um pedaço dele e começa a agir como a típica meia-irmã que adora um drama e umas insinuações. Law, no entanto, é um macho sigma, que diz a ela que é fiel ao seu amor Dia, e nunca pensará em nenhuma outra garota. Eles finalmente chegam à mansão Asbaz e são recebidos por sua esposa, que parece muito animada para vê-los. Eles criaram um disfarce dizendo que querem que ela experimente e avalie os produtos primeiro, porque ela é uma espécie de influenciadora de moda, eu acho, e tem muitos seguidores entre as mulheres nobres. Ela obviamente se sente toda importante, como qualquer influenciadora que se preze, e os convida para entrar antes de começar a experimentar os novos produtos. Law percebe que essa vadia está usando muitas coisas realmente caras, então ele pergunta se o negócio está indo super bem. Ela responde que, apenas alguns anos atrás, eles eram bem pobres e eram nobres só no nome, mas recentemente o negócio de Asba começou a bombar, e agora eles podem pagar todas as coisas luxuosas que outras famílias nobres podem. Antes que pudessem conversar mais, Asba entra no quarto radiante ao ver os convidados e a esposa. Ele vai até ela e começa a beijá-la na frente de todos. Vão para um quarto, gente. Ele agradece a Law por ter vindo de tão longe, sabendo que a companhia de comércio Baylor é sempre muito ocupada, e parece realmente feliz em ver a esposa tão contente. Ele conversa com Law em particular, e o avisa para não tentar seduzir sua esposa, senão ele seduziria a mãe de Law, o que na minha opinião seria uma troca mais que justa. Law, no entanto, o tranquiliza, dizendo que a esposa o ama. Asba então convida Law e Marra para ficarem para a noite, pois fariam uma festa, e a presença deles seria muito bem-vinda.
Ambos aceitam, pois querem conhecer melhor o lugar. À noite, o local se enche de damas nobres que simplesmente não se cansam dos produtos de Lu. Após a festa, todos partem, mas Lu retorna a um penhasco, de frente para a mansão, ao lado de Tart, ambos vestidos de preto. Ele usa seu feitiço para criar um rifle Smackber, engatilha e carrega, esperando Asba aparecer. Sua esposa havia contado a Lu que ele gosta de ir à varanda para ver a lua toda noite antes de dormir. Tart fica de guarda enquanto Lu espera o homem sair, e felizmente Asba retorna à varanda com uma taça de vinho na mão. Lu mira e atira no homem direto na cabeça, matando-o com uma única bala antes de guardar a arma e dizer a Tart para sair de vista. Antes de partir, porém, ele nota a esposa de Asba correndo para a varanda e abraçando o corpo dele, chorando, pois eles realmente se amavam. Isso faz Lu perceber que, desta vez, ele não é uma máquina sem sentimentos, e consegue de fato sentir a dor que a esposa dele estaria sentindo. Ele, no entanto, não se arrepende desse assassinato e retorna com Tart após completar sua missão. Quando ele retorna à sua mansão no dia seguinte, encontra um homem caído no chão, brutalmente ferido, enquanto seu pai e sua mãe tentam curá-lo. Lu fica chocado ao ver isso, e pergunta ao pai se está tudo bem, e ele responde que as coisas estão muito sérias, e que eles pegaram um trabalho. Lu não tem ideia do que está acontecendo e pede ao pai para explicar. Ele responde que receberam um pedido de assassinato, e quando Lu pergunta quem eles têm que assassinar, o pai responde que eles têm que assassinar a própria Dia. Lu pergunta ao pai quem ordenou o assassinato e o pai responde que o próprio pai de Dia ordenou o assassinato dela. Isso choca completamente o pobre Lu, que não tem ideia do que dizer ao pai, e olha para o rosto dele como se fosse algum tipo de piada. O pai diz que ele pode recusar o trabalho, se necessário, mas Lu pergunta por que ele sequer considerou isso. O pai o ensinou que eles só fazem assassinatos para o próprio reino, e nunca se intrometem em outros, pois isso pode gerar péssimas relações internacionais. Assassinar a filha do lorde mais poderoso do reino vizinho geraria um conflito imenso entre os dois reinos pacíficos. O pai explica que o reino de Dia está sendo invadido por um reino inimigo. Eles já capturaram várias coisas e se estabeleceram na cidade onde Dia vive. Segundo ele, o reino de Dia nunca foi uma força militar, focando mais em magia e comércio, então não estavam nem um pouco preparados para essa batalha. O reino inimigo atacou com força e rapidez, chegando imediatamente aos portões da cidade, onde ameaçavam saquear a cidade, queimar tudo e matar a todos. O Lorde Inimigo tinha apenas uma exigência, e disse ao pai de Dia que, a menos que ele case sua filha com ele, destruirá o reino inteiro. O pai de Dia estava muito estressado, mas após conversar com ela, acabou concordando com o arranjo e estava prestes a casar sua filha com o Lorde Inimigo. No entanto, seus próprios soldados e o povo da cidade se rebelaram contra ele, capturando-o em seu próprio castelo, pois não queriam que o orgulho do reino, Dia, fosse casada como uma égua reprodutora. Os exércitos lançaram um contra-ataque e cada civil formou um exército voluntário para proteger Dia a todo custo. O pai de Lu diz que o pai de Dia sabe que a única maneira de protegê-la é fingir seu assassinato e fazê-la escapar com Lu de volta a este reino, disfarçada. De repente, tudo começa a fazer sentido para Lu, e ele imediatamente diz ao pai que aceita o trabalho e se prepara para deixar o reino. Antes de partir, porém, o pai solta uma bomba e lhe diz que a mãe de Lu também é tia de Dia por sangue, e Dia é prima de Lu. Isso, no entanto, não é grande coisa para Lu, pois tudo o que ele precisa fazer é deixá-la presa em algum lugar e aí o jogo vira. Ele estava prestes a sair quando Tart corre até ele e diz que quer ir junto, mas ele recusa a princípio, dizendo que não tem mana suficiente para chegar ao reino de Dia com ela a tempo. Ela fica um pouco triste, mas então lhe diz que se ele correr direto para o reino de Dia em velocidade máxima, até ele esgotará uma enorme quantidade de sua mana antes mesmo da luta começar. Ela implora para que ele a deixe ajudar, e quando ele pergunta como, ela responde que abrirá o caminho para ele. Ele finalmente concorda, percebendo que ela está certa, e eles começam a correr. Tart forma um escudo enquanto corre à frente de Lu, que se esconde atrás dela. Isso é muito eficaz, pois a maior parte da energia é desperdiçada para lutar contra a resistência do vento. E como ela está absorvendo toda essa resistência em seu próprio corpo, Lu está economizando uma enorme quantidade de energia e mana, conseguindo correr livre de qualquer tipo de resistência. Depois de correr por quase um dia, ele percebe que Tart está atingindo seu limite, mas ela finge que está bem. Lu pede para ela parar, pois já é o suficiente, mas ela recusa, e continua a se esforçar, dizendo a Lu que o ajudará, custe o que custar. Ela se esforça por mais algum tempo, mas finalmente é arremessada para longe depois que seu escudo desaba. Lu imediatamente pula e a pega no ar, protegendo-a de sofrer mais danos. Ele se certifica de que ela está bem, e a agradece pela ajuda até agora antes de correr novamente. Após inúmeras horas correndo, ele finalmente alcança a área perto da cidade e a encontra totalmente cercada pelas tropas inimigas. Ele conta cerca de 1.500 inimigos, enquanto Dia mal tem 200 tropas e está em uma desvantagem severa.
Ele até se surpreende por ainda não terem invadido o castelo com suas tropas, mas agora tudo vai mudar, pois ele chegou. Ele rapidamente se acomoda após observar o cenário, pega seu rifle e começa a procurar usuários de magia entre os soldados. Assim que ele identifica todos os usuários de magia, ele começa a abatê-los um por um. Para sua surpresa, os homens parecem saber o que é uma arma, e começam a gritar uns para os outros que estavam sendo alvejados antes de tentar criar algum tipo de defesa contra isso. Eles até começam a disparar bestas na direção de Law, graças ao som da arma, mas Law desvia e se reposiciona. Ele percebe que Dia deve ter fornecido fogo de cobertura para suas tropas o tempo todo, e é por isso que ainda não foram derrotados, e é por isso que os inimigos sabem de onde vêm os tiros. Ele usa sua magia do vento para ouvir melhor e percebe que o exército inimigo está chocado e em completa desordem, assustado por este novo usuário de magia. Ele aproveita isso e se reposiciona antes de pegar seu arco e flecha, anexar as pedras mágicas que criou, infundindo-as com mana, antes de atirá-las nos inimigos. Grandes explosões acontecem e o exército inimigo inteiro corre sem formação, tentando salvar suas vidas. As tropas de Dia percebem que esta é uma boa oportunidade para atacar, abrem os portões e iniciam seu contra-ataque. Isso dá a Law a chance de se infiltrar silenciosamente no castelo. Ele corre pelos portões, se esgueira até a câmara onde ela está, abre a fechadura e entra. Tanto Dia quanto seu pai ficam chocados ao ver Law, mas Dia imediatamente corre para ele e o envolve em um abraço caloroso, feliz em ver seu príncipe que veio salvá-la. Law cumprimenta o pai dela e diz que está ali sob suas ordens para levar Dia embora. O pai percebe que Law está apaixonado por Dia e lhe dá suas bênçãos, dizendo para levá-la em segurança. Law pergunta sobre o plano, e ele revela que ficará para trás e cobrirá a fuga deles, enquanto faz um estrago e atrai o máximo de atenção inimiga possível. E assim que Law e Dia tiverem escapado em segurança, ele também escapará. Law concorda com o plano e acrescenta que vai atear fogo ao quarto, e farão parecer que Dia tirou a própria vida porque estava deprimida, já que tantos homens estavam morrendo por ela. Dia menciona que virão procurar seu corpo, mas Law está sempre pronto e já pegou um soldado morto do campo de batalha, encostando-o na parede. Ele então instrui Dia a abrir as portas da janela e gritar que não aguenta mais a luta, e vai acabar com a própria vida para que tudo pare. Assim que ela disser isso, Law atirará fogo em todo o quarto. O plano parece ser a prova de falhas, então Law diz a ela para ir e começar. Ela caminha até a janela e a abre, mas quando estava prestes a gritar, Law sente uma estranha sensação de formigamento e ele fica muito inquieto. Ele se lembra dessa sensação como a mesma de quando estava sendo perseguido pelo drone, e estava prestes a morrer naquele avião, e percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ele rapidamente olha pela janela e avista uma lança voando em direção a eles, atingindo todos os soldados aliados no caminho, e indo direto para Dia. Ele rapidamente a agarra e a afasta da janela, antes de jogar uma pedra da floresta na lança, esperando que a destruísse. Mas a lança é forte demais, e perfura o da explosão, atingindo o quarto deles com uma enorme explosão. A poeira baixa e, felizmente, tanto Dia quanto seu pai estão bem, mas a lança rapidamente voa de volta para seu portador, e Law usa sua visão para ver um cara muito musculoso do outro lado do campo de batalha, segurando a lança com um sorriso no rosto. Law sente uma sensação de pavor porque vê que o cara está cheio de uma quantidade absurda de mana. Então, sem perder um segundo, ele invoca um canhão gigante e o dispara contra o sujeito do outro lado do campo de batalha. Uma enorme explosão acontece e todos parecem aliviados enquanto ele pergunta a Dia se ela está bem. Mas, de repente, ele sente a mana novamente e olha pelo campo para ver que o cara ainda está bem, com apenas ferimentos leves no corpo. O cara usa sua habilidade Berserker para ficar ainda mais forte e musculoso enquanto fica ainda mais irritado, e grita para quem o atingiu se revelar. O pai de Dia diz a Law para fugir com ela, e que ele cuidará desse cara por um tempo, e tentará escapar se possível. O cara grita do outro lado do campo de batalha que esta foi a primeira vez que alguém o ouviu em toda a sua vida, e se apresenta como Satan. Ele lhes diz que por estar impressionado com a demonstração deles, está oferecendo uma chance para um duelo. Law contra ele, e se ele vencer, matará a Dia e destruirá cada coisa à vista. Enquanto que, se Law vencer, ele recuará do campo de batalha junto com seu exército e nunca mais invadirão este reino. Law acredita que este cara é o herói que a deusa tanto temia e percebe que não há como derrotá-lo em combate, e ele nem conseguiria durar 10 segundos. Ele diz a Dia que a ama e cria uma enorme barra de tungstênio que ele joga para o céu, bem fundo na órbita. Dia tenta impedi-lo, sabendo que esta é uma missão suicida, mas Law lhe diz que esta é a única chance que eles têm de sobreviver contra esse bruto, e ele entra no campo de batalha. Ele se aproxima de Satan e lhe diz para fazer uma promessa. Se Law vencer e acabar matando-o, seu exército cumprirá sua promessa e ficará longe deste reino. E ele o faz sem questionar, por causa de sua crença inabalável em sua força. Law ganha mais tempo e então joga a moeda para o alto, dizendo que o duelo começará assim que a moeda cair.
Mas, sem que Satã soubesse, Law já havia começado a lutar com ele muito antes de entrar no campo de batalha. Ele jogou a barra de tungstênio em órbita como um enorme dispositivo nuclear e a reforçou com magia. Ele aprendeu sobre essa arma em sua vida anterior na Terra, onde os americanos criaram várias armas assim que podem ser lançadas do espaço e destruir reinos inteiros. Ele espera a barra de tungstênio cair de volta na Terra e distrai Satã, para que ele não perceba o que está acontecendo. E assim que o duelo começa, a barra cai sobre ele, criando uma explosão insanamente enorme, que destruiu tudo à vista. O pai de Dia a protegeu com um escudo mágico, e Lu tentou fazer o mesmo, mas acabou sendo arremessado para longe e nocauteado. Depois que ele acordou, viu Dia chorando e feliz por ele estar acordado novamente. Ela lhe diz que ele venceu a batalha, enquanto ele jazia ali ferido. Ela o abraça e diz que está imensamente feliz por ele ter sobrevivido. E ambos retornam à região de Law, onde sua mãe está preocupada, e fica aliviada ao ver Lu e Dia de volta em segurança. Eles começam a viver juntos, e muitos meses se passam. Então, o pai de Law informa que assinou os papéis de adoção de Dia, e agora ela viverá ali como irmã de Law, sob um nome diferente. Todos dão risada da situação, mas, de repente, o pai também revela que o famoso herói entrou no reino e em breve lutará contra o Lorde Demônio. Todos parecem felizes com a chegada do herói, mas Lu fica chocado, pois ele pensou que já havia derrotado o herói.